Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez bem-vindos por aqui. E o vídeo de hoje eu quero tratar de uma dicotomia muito grande, principalmente para aqueles advogados que estão ali do início para o meio da profissão, que é: será que eu devo ser especialista ou eu devo ser generalista? Mas, na maioria das vezes, as pessoas levam essa decisão ou levam isso para um caminho não muito racional, de achar o que é melhor. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar racionalmente por que faz sentido ou não ser especialista e quais são as deduções lógicas dessa história toda. Essa pergunta surgiu, esse tema surgiu porque semanalmente eu abro a minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não me segue, basta clicar aí no meu Instagram que está abaixo, que é Heitor Amaral ADV, e por lá eu trato de vários assuntos. E não só por lá, se você não faz parte da maior e melhor comunidade de advogados do Brasil, que é o Caixa Preta da Advocacia, eu vou deixar um link aí na descrição. Eu e outros vários professores falamos disso e de outras coisas, dentro de planejamento, gestão, parte comercial, estruturação de escritórios, a parte societária, enfim, tem aulas todas as semanas, tem cursos, uma infinidade de coisas, e com meu cupom de desconto, provisoriamente, fica abaixo de R$ 80 por mês no plano anual. Então, se você ainda não participa, esteja lá conosco. Mas sem mais delongas, o que eu quero começar dizendo é o seguinte: eu sei que existem muitas nuances ou existem muitas perspectivas sobre essa ideia de ser generalista ou atuar em várias áreas ou se tornar um mega especialista. Antes de falar disso, a primeira coisa que a gente precisa pensar objetivamente é: quando eu falo de ser generalista ou especialista, eu estou falando de uma pessoa só. Por quê? As pessoas podem me taxar aqui dizendo: olha, não, tem escritórios que são full service e atendem em diversas áreas, mas não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo àquele advogado, aquele pequeno escritório que atua em várias áreas e na maioria das vezes é só uma pessoa que faz todo esse trabalho. Então, quando a gente pensa nesse cenário de atuar em 2, 3, 4 áreas ou dar foco em uma área, se mostrar como autoridade, a gente precisa, em um primeiro momento, racionalizar quais são esses dois caminhos. E essa racionalização, ela precisa passar necessariamente por uma análise estratégica. Por que será, ou por qual razão, eu seria especialista e deixaria de pegar clientes de outra área, considerando que esses clientes vão me trazer alguma receita? E aí, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo várias pesquisas que fazem isso. Elas não são completamente direcionadas para a advocacia, mas é algo que eu penso que pode ser muito aplicável na prática, que é o seguinte: quando você é especialista, você cria ali dentro algo que a gente pode chamar, digamos assim, de repertório cultural ou de estoque, né, intelectual. E do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando você atua numa área, você começa a conhecer melhor os seus clientes e começa a comunicar melhor com os seus clientes. Então, vou dar o meu exemplo. Aqui no escritório, nós somos um escritório de nicho, especializados em empresa de base tecnológica. Atendemos em algumas outras áreas, além do societário, nós fazemos também o contencioso civil, a parte de propriedade intelectual, mas nosso foco é de empresas que tenham embutido tecnologia no seu processo de crescimento, no seu processo evolutivo. E, portanto, esse cliente, ele conversa de um jeito, ele tem expressões que são típicas dele, ele tem formas mais arrojadas de tratar o negócio. Então, veja, quando você vai para clientes da indústria ou quando você vai para clientes que estão no mercado tradicional, esse cliente naturalmente, empresas familiares, esse cliente naturalmente tem um apetite de risco menor do que os nossos clientes. Isso quer dizer que na hora de fazer proposições jurídicas, a gente precisa ser mais conservador e conseguir entregar aquilo que o cliente espera. E, portanto, quando a gente escolhe se especializar,
esse é um diferencial significativo. E por que eu mencionei essas pesquisas anteriormente? Porque quando a gente começa a se diferenciar e ter esse estoque cultural, né, nós começamos a nos diferenciar também das outras pessoas que oferecem os mesmos serviços que nós. Então vejam vocês que algumas dessas empresas para as quais nós advogamos, elas têm problemas relacionados ao direito do consumidor. Então ela vai ter um contencioso lá, que vendeu um serviço ou um produto. Então, sei lá, a gente tem fintechs, por exemplo, que teve uma fraude bancária e ela está respondendo. Em tese, o contencioso em si, ou o processo consumerista, ele não é diferente. O rito é o mesmo no juizado especial, o rito é o mesmo no procedimento comum. O que vai diferir a nossa atuação de qualquer outro advogado que é generalista ou não está inserido nesse nicho são as estratégias que a gente utiliza dentro do processo, mas também em forma fora dele. Como que a gente provisiona essas condenações, se a gente toca mais o processo ou não, se isso tem a ver com a rotina contábil e financeira daquela empresa que precisa de mais caixa naquele momento para poder crescer. Então percebe que a gente conhece muito bem o nosso cliente e principalmente o apetite dele a risco. E isso faz com que nós tenhamos naturalmente um diferencial. E esse diferencial é o racional de tudo. O que eu quero te dizer com isso? Vamos tirar da área da advocacia. Quando a gente vai olhar para produtos e esses produtos têm requintes de luxo ou são produtos premium, é natural que eles, evidentemente, não só tenham diferenciais competitivos com relação a outros produtos, mas também que tenham um preço muito superior aos demais produtos. Então, para fazer uma determinada comparação para produtos que são conhecidos, se a sua esposa ou a minha esposa vão comprar uma bolsa na Arezzo, o preço é X. Se elas vão comprar uma bolsa na Louis Vuitton, se elas vão comprar uma bolsa na Chanel, o preço é completamente diferente. E aí, eu não vou falar se vale ou não vale, se tem valor ou não tem valor, mas fato é que existem centenas de pesquisas que apontam que empresas de luxo ou empresas que têm valor aparente maior costumam a ter margem financeira ou margem de lucro maior nos seus produtos. E quando eu trago isso para a realidade da advocacia, né, saindo dessa metáfora que eu fiz com produtos, a gente consegue enxergar a mesma coisa. Quando você tem produtos que são especializados e você se diferencia dos demais advogados, é natural que você consiga demonstrar mais valor e, consequentemente, mostrando mais valor, você tem um indicativo do que o seu preço poderá ser maior do que os demais. Ou seja, há uma tendência de que sua margem financeira também seja maior. Então, quando eu defini o nosso negócio lá atrás, eu imaginei que sermos especializados nos traria uma vantagem competitiva na hora de prospectar o cliente, porque a gente vai falar e conhecer ele melhor, mas também a gente conseguiria mostrar mais valor e cobrar um preço que é diferente da prática ou diferente da média. Enquanto isso, quando a gente vai para um advogado que é generalista, ou seja, ele faz o civil, faz família, faz previdenciário, faz criminal, eu entendo fortemente que existe uma comoditização desse serviço jurídico. E o que eu quero dizer? Esse advogado não tem diferencial. E eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior tecnicamente. Eu só estou dizendo que o cliente não consegue enxergar num primeiro momento um diferencial. É mais difícil você gerar autoridade em várias áreas, né? Até porque nem o Rui Barbosa conhecia tantas áreas profundamente assim. Imagina, né? Hoje, o direito, com o nível de complexidade que nós temos, com o número de, novas regulamentações, o número de novas leis, né? Quando você vai... quando você fala de um direito empresarial 20 anos atrás e olha para hoje, a gama legislativa e jurisprudencial é absurdamente maior. Você tem LGPD, você tem marco civil da internet, você tem marco
das startups, você tem uma série de legislações societárias específicas, você tem tratativas específicas para o contencioso, você tem enunciado fonagem na hora de definir essas estratégias. Enfim, você tem uma série de coisas que são ou que geram complexidade. E aí, quando você vai adicionando camadas para um só advogado, vai ficando cada vez mais difícil e é natural que você caia na vala comum. Porque você, enfim, não consegue estar tão antenado e não tem tempo nem para poder se dedicar a tantas áreas, né? Eu faço societário há muito tempo e advogo para empresas de base tecnológica há bastante tempo. E eu confesso que tem um monte de coisa que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, né? Eu imagino, porque a gente acompanha, mas a gente tem comitês aqui no escritório mensais para a gente poder entender. As outras pessoas, por exemplo, tem uma advogada que está no regulatório, ela vai me trazer um monte de coisa nova, e aí eu aprendo, né? A Larissa, que é minha sócia, está na propriedade intelectual, vai falar de patente, vai falar de royalty, ela traz coisa nova. Olha, aquele cliente está comprando uma tecnologia, isso está mudando, enfim. Então a gente vai aprendendo. E quando você é generalista, quando você está sozinho, isso é muito difícil. E, portanto, o que eu quero dizer é, se você for generalista, saiba que você entrará numa competição mais convencional de preço. Saiba que talvez a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil do seu estado será, sim, um referencial para que você possa cobrar os seus honorários. Saiba que o seu cliente que vai te procurar, talvez ele esteja procurando um advogado pelo preço e não necessariamente pela especialidade. Então, se você quer decidir se será generalista ou se será especialista, leve todos esses argumentos e essas questões em consideração. Talvez você tenha que fazer mais demanda para sobrar um lucro exatamente igual ou menor do que o especialista. Nem tudo são flores. É claro que a caminhada do especialista, e eu estou olhando aqui para minha colinha, ela é uma decisão estratégica. Ela passa necessariamente por uma visão de curto e médio prazo. Porque você que está do lado daí começando ou está abrindo seu escritório depois de ter advogado em outras estruturas, vai dizer, tudo bem, mas como que eu faço para pagar a minha conta ou as minhas contas até que as pessoas me vejam como autoridade e eu possa cobrar isso? Como que eu faço para poder investir na minha autoridade se eu não vou ter caixa? Então, eu não estou dizendo que você não possa atuar em duas frentes, né, ou em três frentes. O que eu estou dizendo é que, caso você decida ser generalista, a tendência é que tente escolher, se você quiser simplesmente atuar de forma eterna sendo generalista, saiba que existem as suas mazelas. Mas caso você vá para essa especialidade, porque isso vai te ajudar a prospectar também, tem ali áreas que são correlatas, né? Então, se eu vou trabalhar com você especialista em direito de família, você e sucessões. Então, não, eu gosto de atuar só com inventário, mas família tem uma congruência, né, com as sucessões. Então, no início, dá para você fazer essas coisas em conjunto. Eu vou trabalhar com civil também, mais básico, com direito do consumidor. Então, dá para você juntar essas coisas, porque existe a necessidade de você ter caixa, mas ao mesmo tempo o que eu te sugiro é que, caso opte por essa estratégia da especialidade, coloque prazo, porque senão você vai se tornar refém da receita, né? Você vai se tornar refém e daqui a pouco você vai se ver, se é que não está assim, com 500 processos, desses 500 processos, 400 não vão te gerar pouco ou nenhum honorários de êxito e vão demorar muito para terminar, porque são processos super complexos, então você vai estar com muito trabalho adiante e com pouco dinheiro. E, portanto, essa é uma decisão muito séria e estratégica. E eu vejo muitos colegas com essa dificuldade, né? É uma dor permanente dos colegas advogados. Bom, e para poder concluir, então, em um outro ponto que eu acabei me esquecendo de falar. Existe uma questão que é oculta. Se você tem 3 áreas de atuação, é natural que você demore mais ou tenha
predisposição maior por uma delas. Então, quando você vai fazer a outra, o custo emocional e o custo de tempo, ou a demora para você executar aquelas atividades vão ser maiores, porque você faz menos, você tem menos conhecimento, você estuda menos a respeito disso. Então, além da sua margem ser mais sacrificada, você gasta mais tempo para poder desenvolver a tarefa, o que mata ainda mais a sua margem. Então, às vezes, você está se matando de trabalhar, você está trabalhando pra caramba e no final do dia você está pagando para poder trabalhar. Você está pagando para representar o seu cliente naquele determinado processo. Né? Eu entendo que tem processos que são estratégicos, tem clientes que são estratégicos, mas essa conta precisa ser feita. Precisa existir obrigatoriamente um racional de precificação no seu negócio. E isso precisa estar inevitavelmente alinhado ali com a sua estratégia comercial e a sua estratégia de futuro para o seu negócio e para você. Bom, então, não sei como você pensa, se pensa diferente de mim, essas são algumas ilações, né, para a gente poder pensar sobre o tema. De novo, esses outros assuntos estão lá no Caixa Preta, lembrando que esses vídeos semanais aqui são sem edição, sem corte, é uma conversa minha com vocês, que na maioria das vezes estão cansados, assim como eu estou em determinados momentos, de ver vídeos super produzidos, né? Então é uma conversa que a gente faz por aqui. Novamente, participe da maior e melhor comunidade. Estou no Caixa Preta, Mariana Gonçalves e uma série de outros professores, né, que vocês veem por aí, que tem muita qualidade e podem ajudar bastante na transformação do seu escritório e do seu negócio. Ok? Nos vemos na próxima semana. Super abraço e até a próxima.